E aí galera, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula online. Professor, estava morrendo de saudade do senhor. Eu também estava morrendo de saudade de vocês. Tá joia, pessoal? Eu também estava morrendo de saudade, embora a gente esteja passando aí por uma fase um pouco difícil. Aliás, um pouco não, muito difícil, né? Ninguém merece isso. Eu acho que a gente está passando por algo inédito. Mas, para você não ficar sem aulas, nós temos agora no nosso canal Maestro, vocês estão assistindo pelo Maestro Plural, as nossas aulas. E a nossa primeira aula aqui de hoje, eu não vou parar, eu não vou continuar, na verdade, eu não vou continuar de onde nós paramos. Eu vou puxar um pouquinho antes, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês. Por que isso? Porque senão não vai dar certo, eu sei. Olha, professor, nós paramos lá no módulo 4 aqui, fizemos alguns exercícios. Não vamos fazer isso primeiro. Primeiro eu vou fazer uma revisão de conteúdo com vocês. Toda a revisão, os 3 primeiros módulos de revisão com vocês. E vocês também devem estar imaginando, professor, hoje não tinha aula, professor. Não tinha aula? Eu adiantei um pouquinho a nossa aula. Por quê? Por que eu adiantei um pouquinho a nossa aula? A nossa aula seria apenas na quarta-feira. Eu preferi adiantar um pouquinho, porque eu gosto sempre de fazer o PH. Sempre de fazer o PH com vocês. Antes de encerrar, nós temos o PH aí que vai encerrar agora dia 24, terça-feira, né? E você deve ter alguma dúvida. Então eu vou tentar aqui também, aproveitando nossa aula de revisão de conteúdo, eu vou passar o PH também para vocês aqui, tá bom? Então eu vou resolver rapidinho aqui e dar umas dicas. Ai, professor, dica H, professor. Que feio. Feio não, meu Bob Esponja filho. Nós temos aqui dica de hoje. A nossa dica de hoje, a minha dica de hoje para você, tá? Sempre nós temos uma dica H na nossa aula. Então você sabe que hoje a nossa dica H são os PHs, né? Eu vou fazer o PH, vou tentar tirar algumas dúvidas. Eu não vou fazer tudo não, a tarefa é sua aí. Que história é essa, tá bom? Então vamos lá começar a nossa revisão. Lembrando todos vocês, tá? Todo o conteúdo, se tiver uma lista de exercícios, uma atividade, tiver alguma coisa aí, o que eu vou fazer? Eu vou enviar pelo Maestro, Plural Maestro, nossa plataforma utilizada pelo nosso colégio, tá bom? Agora, se tiver alguma comunicação, professor, eu não entendi isso, eu não entendi a sua explicação, eu não entendi, professor, eu estou perdido. Não, você manda mensagem para mim no nosso Tell-me, tá? Tell-me é para ter essa comunicação. Assim que possível eu consigo aí conversar com você e tirar suas dúvidas, tá? Então agora é tudo online, tudo assim, vamos lá, tá? Então vamos lá, revisão de conteúdo. Seres vivos. Por que eu comecei com seres vivos? Seres vivos, gente, tem que ter o quê? Metabolismo próprio, tem que ter reprodução própria, nutrição, tem que ter algumas características para ser considerado um ser vivo, tá? Então, seres vivos têm que ter essas características. Além disso, nós temos seres vivos autótrofos e heterótrofos, tá? Autótrofos são aqueles seres que produzem seu próprio alimento, né? No caso aí, nós temos alguns vegetais, por exemplo, alguns fungos, algumas bactérias, que são autótrofas ou autotróficas, tá joia? E heterotróficas ou heterótrofas, tanto faz também, é a mesma coisa. São aqueles seres vivos que se alimentam de um outro ser vivo, tá bom? Então tá aí a dica, ó. Dica. Autótrofos e heterótrofos. Seres vivos.
Agora, chegando aí na nossa questão, e ó, tá vendo, galerinha, nós já vimos isso, já vimos os vírus. Olha esse vírus aí, coronavírus, não é nada diferente, é a mesma coisa do que nós já tínhamos visto, né? Nós podemos considerar, eu vi até outro dia aí falando, né, um médico, um cientista falando lá, nossa, então, doutor, aquele negócio lá, a gente pode matar? Matar algo que não é nem vivo, né? Então é meio estranho isso. Mas olha só a nossa aula. Vírus, ele é um ser vivo, né? Não, galerinha, ele não é um ser vivo, ele não tem vida, ele não é considerado um ser vivo. Mas professor, ele consegue se reproduzir, ele tem metabolismo próprio. Não tem. Ele precisa ser um parasita, ele tem que ser um parasita intracelular obrigatório, tá? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele tem que viver dentro, viver entre aspas, né? Porque ele não é um ser vivo. Ele tem que estar dentro de um ser vivo e dentro de uma célula, tá? Fora dela, ele sobrevive muito pouco, questão de horas, não chega a dias, não, né? 3 dias, vai. Nós temos o coronavírus aí que demora 3 dias, ele é bem resistente. Vocês vão ver daqui a pouquinho por que ele é tão resistente, né? Assim mesmo numa superfície, alguma coisa, são adaptações que ele possui, além do seu metabolismo, metabolismo não, além lá do seu material genético, né, que sofre mutações, tá bom? Essas são as adaptações que os vírus e algumas bactérias possuem para poder se destacar, né, poder parasitar, né, se destacar por aí. Então nós temos aqui algumas características. Vamos lá. Corpo de um vírus é formado por uma cápsula e capsômeros, né? O corpo, se vocês olharem aí o coronavírus, ele tem essas coroas, né? Coroas de proteínas e encapsulamento. Olha lá, a formação de uma cápsula proteica, material de proteína. Tá? Isso daí é uma defesa, é uma adaptação do vírus. Ele se protege, faz com que ele seja mais resistente. Daí que está, vamos lavar as mãos com detergente. Por que detergente? O detergente ele é chamado a sua estrutura de tensoativo. Ele tem uma dupla polaridade, uma extremidade dele é polar e outra apolar. Professor, eu não entendo nada disso. Não esquenta a cabeça não, tá? O que você teria que entender, porque você deve ter ouvido muito isso esses dias. Lave bem as mãos com detergente. O detergente, ele tem uma parte dele que interage com essa cápsula de proteica e consegue retirar essa cápsula. Então ele retira essa proteção do vírus e com isso ele fica inativo. Tá joia? Então é somente isso. Olha lá para a gente aprendermos isso. Proteína forma uma cápsula de proteção do vírus. Beleza, pessoal? E o detergente interage com essa proteína e retira ela. Então retira essa proteção, deixando aí o vírus totalmente inativo. Tá? Então por isso é muito importante lavar as mãos com detergente. Agora, antes de falar de vacinas para vocês, eu vou continuar aqui com bactérias. Bactérias, nós temos o quê? Bactérias procariontes e unicelulares. Professor, está cheio de rabisco aqui que eu não estou entendendo nada, professor. Calma, não cheguei lá, não se desespere. Aqui, bactérias são procariontes. Existem seres vivos que são eucariontes e procariontes. Procariontes são aqueles que o seu núcleo, seu material genético do núcleo não tem um núcleo definido. O seu material genético está disperso no citoplasma. Olha só, aqui é o desenho de uma bactéria, né? Unicelular, formada apenas por uma única célula. E olha aqui no centro, nós temos todo esse enroladinho aqui, é o material genético.
Esse material genético está disperso no núcleo. Então, isso é característica de uma célula procariótica. Tá? Eucarióticas seriam aquelas células que têm um núcleo bem definido, envolto por uma membrana. Tá? E procariótico, o material genético é disperso. Aqui nessa bactéria, vocês podem ver que nós temos os flagelos, que é o rabinho. Para fazer o quê? Ele se deslocar, deslocamento dessa bactéria, para ele se deslocar de uma célula para outra, dentro daquele ser vivo. Nós temos material genético, esse enroladinho, né? Material genético, ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteínas. Essa proteína forma, em vermelhinho aqui, essa parede celular. Parede celular, maior proteção para a bactéria, né? Para ela ter uma maior resistência contra agressores a ela. Então, ela é formada de proteínas formadas pelos ribossomos. E uma membrana que envolve tudo isso. E aqui, no meio, nós temos o nosso citoplasma, tá bom? Essas são as partes aqui principais de uma bactéria. Falando de bactéria também, nós temos as bactérias decompositoras. As bactérias decompositoras, elas são responsáveis pela reciclagem de material. Pegam estruturas grandes, macroscópicas, grandes, né? Compostos orgânicos, e quebram essa estrutura em estruturas menores, em moléculas, em átomos, e eles podem ser reabsorvidos por um outro ser vivo, para fazer o que? A reciclagem e aproveitar ali novamente aquele material. Daí a grande importância das bactérias decompositoras. E na sua reprodução das bactérias, nós temos que ela se divide igualzinha. Uma única bactéria se divide em duas. Exatamente idêntica. Né? Foi até redundante aí, mas não tem problema não. É idêntico àquela primeira bactéria. Então, o material genético realmente é uma reprodução assexuada, não sexuada. Apenas um único indivíduo forma dois novos idênticos àquele primeiro. Então, esse tipo de reprodução é por divisão binária, divisão simples, tá joia? E vacinas. Por último, dessa série de revisão que eu passei aqui para vocês, eu vou falar das vacinas. Por que falar de vacinas? Por que, professor? Professor, está na moda. Não é que está na moda, está aí no dia a dia. Muita gente fala, eu quero uma vacina para esse coronavírus. E não tem ainda, ou então não foi disponibilizado para a população. E vai demorar, infelizmente. A vacina, ela tem que ser o quê? Segura. Né? Ela tem que ser segura para poder ser aplicada na população. Então não vai ser assim de uma hora para outra que vai ser a vacina e ela vai ser eficaz, porque ela também pode não ser eficaz, tá? E já ser aplicada e ser distribuída para toda a população. Mas a vacina, sim, seria a melhor forma de imunizar uma grande população. Por quê? Porque a gente pegaria um vírus, o coronavírus, vamos lá. Coronavírus, olha o exemplo. Pego lá o vírus, enfraqueço ele, ou até mesmo o vírus morto. Enfraqueço, tiro lá aquela cápsula proteica, aquela coroa dele, tá? E deixo ele bem fraquinho. Então eu aplico no ser vivo, nós, seres humanos, né? Não pode ser feito até em cobaias, inicialmente para fazer a formulação da vacina, tá bom? Mas aplico lá no ser humano, e lá no ser humano nós temos uma primeira célula que tenta englobar esse vírus enfraquecido, tá joia? Não conseguindo englobar, ela até destrói esse vírus, até parasita essa primeira célula de defesa do nosso sistema imunológico, tá? Não conseguindo destruir o vírus, nós começamos e tentamos identificar aquele antígeno, aquele vírus, e começamos a produzir algo que combata ele, que são os nossos anticorpos. Tá? Assim que conseguimos produzir um anticorpo que combate aquele vírus, bingo! Deu certo! Destruir aquele vírus! Aí vai ficar um registro. Registro naquele indivíduo
nas células daquele indivíduo, aquela célula de memória, dizendo o seguinte: olha, para aquele vírus específico ali, eu já consegui fazer um anticorpo e já tenho a fórmula para destruir ele. E quando o vírus verdadeiro entrar no organismo daquele indivíduo, a célula de memória atua e começa a produzir rapidamente os anticorpos e destrói aquele vírus sem com que ele atue, ataque, tá joia? Aquele ser vivo, tá bom? Então aí é uma defesa muito rápida. Então dizemos que a pessoa ficou imune devido à ação da vacina, tá bom? Sem a vacina, o vírus entra, até ter a resposta de produção de anticorpos é tudo muito lento. O vírus pode tomar conta e ele se multiplica muito rápido e pode causar severos danos, grandes danos àquele indivíduo. Beleza, pessoal? Então assim encaixou bem aí na nossa matéria, né? Com o que nós estamos vivendo hoje. Beleza? Agora, dica, professor, dica H, o pH. Vamos falar rapidinho do pH. Deixa eu pegar aqui meu celular e passar para vocês aqui. pH 2 Ciências, 7º ano. Exercício aqui número 1. Sem o óculos não dá, né? Preciso do meu óculos, estou ficando velho, embora eu tenha um pouquinho mais de 18 anos. Tá? Um pouquinho mais de 18 anos, nem com essa história aí não. Estou ficando velho não. Olha lá. De acordo, exercício número 1. Número 1 do pH 2 de Ciências, 7º ano. De acordo com as características dos vírus que foram descobertas a partir da década de 30, podemos dizer que o vírus possui metabolismo próprio? Não! Letra A está errado, não tem! Letra B agora. Os vírus são seres microscópicos, com apenas uma única célula. Não, professor! Não, professor! Os vírus são acelulares. Por isso que eles não são considerados seres vivos. Vírus não tem célula. Primeiro ser vivo mais simples é a bactéria, unicelular. Tá joia? E letra C, os vírus são seres acelulares e só conseguem se reproduzir no interior de uma célula. São parasitas intracelulares obrigatórios. Sim! Letra C de fezes. Ai, professor, até hoje eu não entendi porque é C de fezes. Não quero entender. Letra C. Letra C. Exercício número 2. Esse também eu vou resolver aqui com vocês, claro, sempre tirando assim, explicando o conteúdo, tá bom, galera? Então, se fosse só para resolver e dar a resposta, não, tá? Isso não serve para nós. Então, é para te ajudar aí a resolver o exercício, tirando suas dúvidas, as principais dúvidas, tá? O que você tiver lá, Thelma, pode me perguntar. Um dia eu respondo, calma, mas eu respondo. Considere as seguintes afirmações sobre o vírus. Exercício 2. São seres pequenos, medindo cerca de 15 a 300 nanômetros, necessitando de microscópios eletrônicos para serem enxergados. Sim, sim. 2. Possuem uma única célula? Não, não tem célula. 3. Não apresentam metabolismo próprio? Tá correto, não tem. Eles são parasitas, obrigam a célula a metabolizar e reproduzir por eles. 4. Parasitam células de animais somente? Não! Células vegetais e outros seres vivos. E 5. Sofrem mutações em seu material genético? Sim. Coronavírus. Aí, sofreu uma mutação, né, galera? Então, por isso que ele sofreu, porque ele tem material genético, tá? Então, nós temos aí corretos. 1, 3 e 5, letra C, novamente, de fezes. Agora, exercício número 3. Ele fala da transmissão aqui da dengue. Ah, galerinha, pô, aí não, aí é com vocês, vai, claro. É aquele mosquitinho chato que transmite tudo e mais um pouco, né? Tá até com ciúmes agora do coronavírus. Vamos lá, exercício 4, lembro do meu quarto, professor, estou aqui no meu quarto. Eu também lembro do meu quarto, mas eu não estou no quarto hoje não. Leptospirose. Aí, esse é importante eu falar para vocês porque eu falei muito pouco. A transmissão da leptospirose, tá?
ela é transmitida através da urina de ratos. Então, quando tem enchentes, o rato foi lá, fez xixi, pegou aquela água, inundou tudo mais um pouco, aí aquela água fica contaminada, tá? Então, a letra correta aí vocês já sabem qual que é, tá bom? Exercício número 5. Vamos para os quintos. Não vou. Aqui, ó, o diagnóstico foi intoxicação por bactéria do gênero Salmonella. Marque a alternativa que indica a descrição correta de uma bactéria. Galera, ó, procarionte, unicelular. O que mais que a gente vai falar? São 6 macroscópicos. Eu enxergo, professor, estou vendo bactérias. Não, você não vai ver bactérias, é um ser microscópico, tá? Então vai aí na resposta. Vai na fé, meu filho, vai na fé. Exercício número 6, né? Procariontes. Essa eu já falei. Facinho. 7. Cianobactérias. Essa é interessante. Cianobactérias são bactérias que são autótrofas, tá? Então elas também são procariontes, é óbvio, bactérias procariontes não têm um núcleo organizado, beleza? Agora eu diria para vocês que tem muitas cianobactérias que são quimiosintetizantes. Não teria essa alternativa aqui, tá? Então você vai ter que responder fotossintetizantes, embora é meio estranho a gente falar que uma bactéria tem cloroplastos para fazer fotossíntese, né? Absorção de luz, nutrientes, cloroplastos, e aí produção de energia, glicose. Não, estranho demais! Mas tudo bem, você vai ter que marcar esta questão, beleza? Pessoal, e vamos pular aí agora para a questão 10. Dica de cagar. Tá aqui na lousa, tá? Aqui a nossa lousa para vocês, até abrir um pouquinho mais para vocês aí. Anotem no caderninho de vocês, tá bom? Matéria dada, tá? Quero a anotação aí no caderninho. Um dia eu visto, mas eu vou vistar, tá bom? E tá aí, galera, o caderninho e a nossa dica e o nosso PH aí, dado as dicas para vocês. Até mais e até a próxima aula, que eu falo do módulo 4 para vocês em diante. Fui! Até mais!